Hebreus 8:11. Diz assim, vamos ler o 10. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel. Olha aí, escuta aí. Deus está dizendo que ia estabelecer para Israel e foi para o mundo. O novo concerto. E foi estabelecido para Israel também. Israel tem que entrar na presença de Deus a partir do Novo Testamento. A partir da dispensação da graça. Porque Israel não vai ser justificado pelo Velho Testamento guardando a lei. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 10. Paulo diz, irmãos, eu dou testemunho dos meus irmãos israelitas, que eles são zelosos de Deus. Eles buscam servir a Deus, mas não com entendimento, porque eles querem servir a Deus por meio das leis que foi dada na velha aliança, que não serve para o homem se justificar. O único meio para o homem ser justificado por Deus é através do sacrifício da nova aliança, que não é o homem que faz por seus méritos. O sacrifício da nova aliança para remir o pecado do homem foi feito por Jesus Cristo. Escuta o que Paulo diz aos Romanos capítulo 10. Leia aí a Bíblia. Ei, leia a Bíblia aí. Para você aprender e a palavra de Deus iluminar a tua mente. Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 4. Vamos ler? É gostoso esse texto aqui, eu quero ler para você. Aí Paulo, isso é Paulo aqui. Paulo diz, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus que eu faço por Israel para a sua salvação, porque eu lhe dou o testemunho de que eles são zelosos de Deus, mas não com entendimento. Tem muita gente aí servindo a Deus sem entendimento. Tem muita gente aí vivendo ritual, sacrifício e se esforçando a uma vida com Deus sem entendimento. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Romanos 10, versículo 2. Porque lhe dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando eles estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Versículo 5. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Aprenda isso aqui. Isso aqui nos ensina que a dispensação da lei não é mais válida. Teve um fim. Foi encerrado. Aquela exigência que Deus fez ao povo de Israel para estar na presença dele, que ele exigia pela lei, foi findada, não serve mais. Paulo diz aqui no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo diz, eu dou testemunho dos meus irmãos israelitas. Eles têm zelo, eles são prudentes, são zelosos de Deus, mas não com entendimento. É o que tem acontecido hoje, com muita gente vivendo aí uma fé em Deus, são dedicados, são zelosos, mas estão sem entendimento, porque estão sendo instruídos errado, porque não estão sendo instruídos na verdade, porque não estão tendo conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo, por onde o homem pode encontrar a justificação e o caminho para chegar a Deus. Paulo diz, eles não aceitam a justiça de Deus, ou seja, eles não aceitam o meio que Deus estabeleceu na nova aliança para o homem chegar a ele. Não é mais através de sangue de bode, de carneiro. Não é mais através de sacrifício de animal. Não é mais através de penitência, de ritual, de flagelo, de sacrifício, de holocausto. Não é mais através de sacerdote, de ir ao templo, de viver ritual, cerimonial. É através de Jesus Cristo, pelo sacrifício vicário substituto de Cristo na cruz do Calvário, tomando o lugar do pecador para justificá-lo e levá-lo à presença de Deus. Como diz o escritor aos Hebreus, entrando com ousadia no santuário pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. O escritor aos Hebreus diz isso aqui, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho que ele abriu com a sua própria vida, o seu sangue derramado. O sangue representa a vida.
de Cristo dada por nós. E o escritor aos Hebreus, ele escreve essa carta para orientar os irmãos. Alguém diz assim, não, mas olha, o dízimo é bíblico, no Novo Testamento fala do dízimo, porque Hebreus, não é? Deixa eu ver aqui, parece que é Hebreus 7. Aí, diz assim, porque Hebreus fala de dízimo. Hebreus fala que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Só que o escritor aos Hebreus, quando ele trata desse assunto aqui, ele não está dentro do contexto de dízimo. Ele está mostrando que Abraão, como pai da fé, Abraão dizimou a Melquisedeque, mostrando a superioridade de Melquisedeque, que representa Cristo. É uma figura de Cristo que é superior a Melquisedeque, a Abraão, a qualquer um. Cristo é superior. E aí nós podemos ver Paulo também orientando os irmãos da igreja da Galácia sobre a questão da lei. Eu quero que você aprenda uma coisa. A questão da lei é muito séria de ser ensinada na igreja. Paulo teve essa preocupação. Porque tem muita gente hoje que quer se justificar perante Deus vivendo algum ritual cerimonial que foi pedido a Israel, que não é para a igreja viver. E Paulo escreve a sua carta aos Gálatas com essa importância de esclarecer aos irmãos sobre a graça de Cristo. Deixa eu colocar um fundo aqui. Está caindo uma chuvinha aqui. Olá, meus irmãos, cheguei, fui fechar a janela ali, que está chovendo aqui. Então, como eu estava falando, Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, para advertir os irmãos na Galácia sobre essa questão. E a carta aos Gálatas, ela vai tratar sobre a questão da lei, mostrando Cristo, que cumpriu a lei, que se submeteu à lei, que viveu a lei para nos salvar. Por quê? Aprenda uma coisa. A lei, a dispensação da lei, ela dura até a morte de Cristo. A partir da morte de Cristo, a dispensação da lei foi encerrada. Então Jesus, enquanto estava vivo, ele estava ainda na dispensação da lei. Por isso que ele cumpriu a lei. Ele disse, eu não vim desfazer da lei, eu vim cumprir. Para como ele cumpriu, a gente nele seja cumpridor da lei, em Cristo, cumpridor da lei de Deus, para ser justificado por Cristo. E a lei, ela veio mostrar ao homem sua transgressão. A lei, ela veio condenar o homem. A lei não foi para salvar, a lei foi para condenar. Vamos ver aqui, Hebreus 7,19. O que diz a palavra de Deus aqui? Hebreus capítulo 7, versículo 19. É Bíblia, meu irmão, é Bíblia. A gente tem que estar trabalhando a Bíblia. Hebreus 7, 19 diz assim: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. A lei, nenhuma coisa, ela aperfeiçoou. Deu para entender aí o que é que o escritor aos Hebreus está falando? A lei, ela mostrou ao homem sua transgressão.
A lei, ela trouxe o homem em condenação. Agora, escute uma coisa. A graça mostra ao homem o amor de Deus, oferecendo salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, da lei, para que ninguém se glorie. Até porque, pela lei ninguém é salvo. Todos estão condenados. Por isso que Jesus, ele veio cumprir a lei. Porque homem nenhum poderia cumprir a lei. Apesar que não tinha homem nenhum que pudesse cumprir a lei, porque todos estavam condenados pela lei. Como ia cumprir a lei? Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Condenado pela transgressão da lei. Vem Jesus, cumpre a lei. Olha o que diz Paulo aos Gálatas. Capítulo 3. É gostoso demais, né, meu irmão, estudar a Bíblia? Ore a Deus para sua igreja priorizar a palavra e seu pastor se dedicar ao ensino da palavra dentro da sua congregação. Ore a Deus que isso é bom. Isso edifica. A gente pode passar até a noite toda que não se cansa. Olha, Paulo diz assim, Gálatas capítulo 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Paulo está orientando aqui os Gálatas. Paulo diz, maldito todo aquele que está sobre a lei. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Aí Paulo diz aqui, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, tornando-se maldito por nós. Morte de maldição. Por que morte de maldição? Tem uma questão da história aí. Porque todo aquele que era morto, crucificado lá naquele período, que estava ali dentro do império, do domínio do Império Romano, era tido como morte de maldição. Eram os piores malfeitores que morriam em morte de cruz. E Jesus tornou-se malditos. Foi a cruz que era o instrumento de morte e de maldição. Ele foi à cruz para nos justificar e nos livrar da maldição, tornando-se maldito por nós, recebendo o castigo que nos traz a paz e tomando o nosso lugar. Por isso que ele é o Cordeiro substituto que Deus ofereceu, prefigurando lá em Abraão, quando disse a Abraão, diante daquela situação de Isaac, Abraão pergunta, Senhor, onde está o cordeiro? Aí Deus diz, aliás, Isaac pergunta ao seu pai. Aí Abraão diz, meu filho, Deus proverá o cordeiro. E esse cordeiro Deus proveu. João Batista viu esse cordeiro quase 4.000 anos depois. Quase 2.000 anos depois. João Batista viu esse cordeiro. Quando ele vê Jesus, ele diz, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é mais o cordeiro animal. Não é mais o cordeiro bode, carneiro. O cordeiro agora é este. É aquele que Deus enviou. Jesus, o Filho de Deus, vai morrer pela humanidade para tirar os nossos pecados. Aleluias. Obrigado, Deus. Obrigado por Jesus Cristo. Para cumprir por nós toda a exigência que tu pediste para que o homem fosse justificado, Deus. Porque nós não poderíamos cumprir a tua exigência, porque estávamos malditos, dentro da imundícia do pecado, sem entendimento, perdidos, condenados, julgados e sentenciados. Mas tu enviaste Jesus Cristo, o teu Filho santo, imaculado, inocente, para morrer, o justo pelo injusto, o santo pelo impuro. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado por Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os meus irmãos que compreendam o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A importância do sacrifício de Cristo. Para que não se gloriem mais nas suas obras, mas que se gloriem em Cristo, teu Filho. É o que eu te peço, Pai.
ilumina com a luz do Evangelho a mente daqueles que o diabo tem cegado o entendimento. Meu Deus, que a tua graça seja abundante cada dia mais em nosso viver, em nosso meio. Em nome de Jesus eu te peço, já te agradeço. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Então, Paulo fala sobre a lei. Vou encerrar aqui, irmãos. Já é 11 horas e 12 minutos. Eu não quero me alongar mais, é um assunto muito gostoso. Mas se você pegar o livro de Hebreus, você vai ver que o escritor de Hebreus, ele está fazendo uma refutação da lei, mostrando a graça que estabeleceu, se firmou, abolindo a dispensação da lei, a dispensação da graça, através de Jesus. Paulo escreve aos Gálatas, essa carta é todinha instruindo os Gálatas sobre a necessidade deles manterem-se numa vida com Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela observância da lei. Porque, diante dessa carta que Paulo escreve aos Gálatas, Paulo está advertindo os irmãos sobre a questão que estava indo no entendimento dos irmãos, que estava levando os irmãos a cair da graça. Certo grupo de irmãos estava infiltrando no meio da igreja na Galácia, que os irmãos tinham que se circuncidar. Não, vocês creram em Cristo, mas não é só crer em Cristo, tem que guardar a circuncisão. Paulo diz, irmão, quem vos ensinou a cair da graça? Vocês começaram pela fé e agora querem continuar na lei. Vocês estão caindo da graça, meus irmãos. Não creiam nisso, o evangelho que eu vos prego é aquele que vocês têm que se manter fiel. Pode vir um anjo do céu, ou qualquer um do meio de nós, vier trazendo outra instrução que não seja essa que nós pregamos do evangelho, não recebam. Dá uma lidinha lá, Gálatas capítulo 3. Os irmãos estavam sendo orientados a se circuncidar-se. Você sabe o que é a circuncisão? Era cortar o prepúcio do pênis do homem, do órgão genital, do pênis. Você sabe o que é aí que eu estou falando? Cortava como sinal que era povo de Deus. Só que isso foi pedido na lei. Todo filho macho que nascesse com 8 dias era circuncidado. Mas a circuncisão que nos faz povo de Deus na graça não é da carne, é do coração. Isso fala do Espírito Santo de Deus que recebe todo aquele que crê em Jesus Cristo. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Dá uma lidinha lá. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Que vocês contemplem esse ensino, que vocês se interessem a buscar, a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, examinando as Escrituras. Orem a Deus para que vocês tenham nas suas igrejas ensino da palavra, instrução, doutrina, que os seus pastores se comprometam com a palavra e com o ensino, e que o púlpito seja prioridade da palavra e não de homens. Que Deus assim esteja nos abençoando. Esse quem vos fala, quem vos está levando este ensino da palavra de Deus, é seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos. Muito obrigado, gente. Meus irmãos, orem por mim. Eu preciso cada dia mais das vossas orações para me ajudar nesse combate espiritual, nessa batalha da fé, né? Nesse desafio que Deus me dá para propagar a verdade do Evangelho dentro de uma refutação, de um combate de doutrina, de ideologia, de conceitos, de princípios que são estabelecidos como de Deus em nosso meio, em todos os lugares. Nós somos bombardeados por ensinos, doutrinas, conceitos, ideias de Deus que contrariam a verdade do Evangelho, mas que nós possamos ser cuidadosos, prudentes, cuidando de nós e da doutrina, examinando todos os dias as Escrituras para andar procedente como ela nos instrui, nem se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas prosseguindo, continuamente na palavra de Cristo, guardando tudo que Cristo nos ensinou, que é a verdade do Evangelho, que nos liberta, por onde conhecemos o meio para chegar a Deus, justificado, livre da culpa, da condenação, e recebendo de Deus o seu perdão para alcançar a vida eterna com Ele quando deste mundo partir. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Visita aí o meu canal no YouTube também. Visita aí minha página no Face aqui onde você está.
Sempre tem material de instrução, de ensino, de estudo para você. Compartilha aí, pode baixar. Estou sempre mandando para você aí no Zap, no Message, no Telegram. Mensagens de vídeo, de áudio, da Palavra de Deus. Para o teu crescimento e o teu conhecimento espiritual. Para uma fé firme e firmada no Senhor. Tchau, gente.